Olá, meus amigos, muito boa noite. Vocês que estão assistindo pela primeira vez e aqueles que acompanham o canal do Centro Espírita Irmã Rosa, sejam especialmente bem-vindos a mais esta feliz oportunidade de aprendizado do Evangelho. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai falar para a gente será a Graça Leite, também colaboradora do CEIR. E o tema que a Graça falará para a gente hoje será Entre a Dor e o Sofrimento. Mas antes de passar a palavra para a Graça, nós vamos fazer a leitura do livro Calma, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e em seguida a nossa prece inicial. O título da página é Nas Crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento em busca do nosso Mestre, nosso amado amigo Jesus, pedindo a sua intercessão e aos dos benfeitores espirituais da casa da Irmã Rosa, que esses espíritos bondosos, abnegados, possam nos envolver nos seus fluidos de paz, de amor e de acolhimento neste momento onde estivermos, e que possamos receber as palavras da Graça Leite, que ela esteja inspirada e envolvida por esses espíritos amigos. Obrigada, Pai, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora, vamos ouvir a Graça. Meus queridos amigos, muita paz. É com alegria imensa que estamos mais uma vez reunidos virtualmente com o objetivo de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje eu gostaria de iniciar as nossas reflexões lembrando um conto de Irmão X, que se encontra no livro Contos e Apólogos, psicografia de Chico Xavier. O capítulo é o capítulo 23, Dívida e Resgate. Irmão X, com a linguagem que lhe é característica, ele conta que na antevéspera de Natal,
de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, ela regressa da corte, onde tinha passado cerca de um ano. Ela regressa à sua fazenda, que ficava às margens do Rio Paraíba. E aí ele descreve uma cena que, para mim, foi uma cena que me emocionou muito, me tocou muito. Porque ele diz que Dona Maria Augusta estava acomodada confortavelmente em uma poltrona. E que esta poltrona, ela ficava em cima de um tablado de madeira, dando assim condições a Dona Maria Augusta visualizar os mais de 60 escravos que possuía e que estavam acomodados naquela sala. Aí afirma irmão X que Dona Maria Augusta, ela fazia um determinado gesto e o escravo se aproximava, se ajoelhava a seus pés e afirmava: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dona Maria Augusta, então, respondia: para sempre seja louvado. E com um gesto dispensava o escravo. Essa cena, ela retrata muito bem a condição do escravo e o poder, o domínio expresso aqui do dono do escravo. Bom, afirma ainda o irmão X que Dona Maria Augusta, ela observou uma mestiça que se encontrava um pouco afastada, sendo acompanhada de perto pelo feitor, e que tinha nos braços duas crianças. E isso chamou a atenção da senhora, que solicitou ao feitor conversar com a jovem, que se chamava Matilde, no pátio. Assim, a seguir, Dona Maria Augusta está frente a frente de Matilde e das duas crianças. Observa as crianças e assim: leve as crias para a senzala e volte. A seguir, então, Matilde, claro, leva as crianças para a senzala e retorna. Os três, então, tomam o rumo de um local um pouco afastado que ficava às margens do Rio Paraíba. Dona Maria Augusta, então, questiona a jovem: de quem são estas crias? A moça olha para a senhora e diz: de meu Zico, meu filho. Não é verdade. Não pode ser verdade. Negue. Matilde, eu não posso negar. As crianças são filhos de seu Zico. Ela não quer ouvir mais. Nem as crianças, nem você aqui. Olhou para o feitor e disse: venda as crianças. Matilde ficou desesperada. Senhora, não me separe de meus
filhos, pelo amor de Deus, não me separe de meus filhos. Não, eu vou lhe dar liberdade. Você vai poder trabalhar e aí comprar novamente os seus filhos. Um raio de esperança envolve aquela jovem. E ela chega mesmo a sorrir. A senhora vai me dar a liberdade? Dona Maria Augusta olhou para Matilde e disse: vou lhe dar liberdade, mas você terá que atravessar o Paraíba e nas margens do outro lado você conquistará a sua liberdade. A jovem começou a chorar, porque era impossível atravessar o Paraíba naquele ponto. As águas eram muito fortes. Ela começou a gritar: pelo amor de Deus, eu vou morrer. Com um gesto, Dona Maria Augusta fez para o feitor o chicote, bateu nas costas da jovem. E minutos após, foi possível se observar o Paraíba arrastando um cadáver de jovem. Mas conta ainda, irmão X, que 100 anos após, em 1956, Dona Maria Augusta estava reencarnada na cidade de Passo Quatro, que fica ao sul de Minas Gerais, mas em uma região muito carente. A rica latifundiária era uma mulher apagada que ajudava ao esposo a conquistar o pão de cada dia. Na véspera do Natal de 1956, tem uma tempestade. Mas Dona Maria Augusta, ela querendo proteger a sua família, na tentativa de proteger da enchente, ela perde a sua vida, retorna ao mundo, ao plano espiritual. Eu queria iniciar analisando este conto, lembrando a primeira epístola do apóstolo Pedro. Faço um parêntese para lembrar que no ano 64 da era cristã, há um incêndio em Roma, atribuído por muitos a Nero, mas, por sua vez, Nero atribui aquele incêndio aos cristãos, dando início a uma série de perseguições aos cristãos. Mais ou menos nesta época, na Palestina, tem início uma rivalidade entre os judeus e os romanos, dando início também a uma série de perseguições aos judeus cristãos, aos judeus que aderiram ao cristianismo. E é por esta razão que o apóstolo Pedro escreve esta carta a este grupo, com o objetivo de minimizar a dor, de semear esperança, de semear coragem
Existem algumas palavras, algumas expressões do apóstolo Pedro que considero adequado à nossa reflexão. Quando ele fala em sofrimentos transitórios, nos lembrando que a Terra é um mundo de experiências necessárias ao nosso caminhar evolutivo. Analisando, estudando a questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, nós podemos ter uma ideia da nossa condição espiritual. Sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, em que o Espiritismo está nos ensinando que a Terra está em transição, mas é inegável que o mal ainda prevalece. É inegável que a maioria dos espíritos estão voltados a atender os anseios do ego, o egocentrismo, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a ira, o domínio. Alguns de nós não faz nem o bem nem o mal, mas existem aqueles espíritos encarnados neste momento no nosso planeta que sentem o prazer em fazer o mal. Pelas palavras do apóstolo Pedro, nós percebemos quando ele afirma que devemos ser santos, que aqueles judeus cristãos deveriam ser santos como Jesus o era. Nós percebemos aqui a lei de evolução. Nós percebemos a importância da abnegação, da coragem para conquistar bênçãos. Percebemos que, diante do sofrimento, a abnegação, a coragem, vai atrair espíritos amigos que vão nos emprestar o equilíbrio necessário, muitas vezes para encontrar a solução de uma problemática evidenciada. Aqui seria interessante lembrar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18. Instruções dos Espíritos, onde Lacordaire afirma que Deus não recusa consolação a quem tem coragem. Eu aqui volto ao conto de Irmão X. Observe que em 1956, Dona Maria Augusta, ela reencarna, mas no perfil narrado por Irmão X, diante das dificuldades que vivenciava, ela tinha uma postura de coragem, de resignação, de luta. Ela trabalhava para ajudar ao esposo e buscava proteger a sua família. Ela estava se esforçando para conjugar o verbo amar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, deixa muito claro que devemos estar atentos aos nossos atos, porque de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso proceder, será o nosso retorno ao plano espiritual. Mas, ainda analisando
tanto este conto, que eu acho belíssimo, eu lembro aqui uma outra obra, O Homem Integral. O autor espiritual, é o espírito Joana de Ângeles e o médium Divaldo Franco. No capítulo Os Sofrimentos Humanos, a mentora, ela afirma que a enfermidade o sofrimento é uma enfermidade. Como eu sou da área de saúde, então eu já imaginei, né? Porque toda doença, ela provoca um quadro clínico que é um grande desconforto. Então, este desconforto seria um sofrimento. E a doença pertence ao espírito, à alma encarnada. Aí afirma a mentora que é importante avaliar a causa do sofrimento, a causa daquela enfermidade. Claro, uma pessoa doente deve procurar um especialista para que ele identifique a causa e trace um esquema terapêutico. Aí afirma a mentora, é importante aplicar uma virtude. Ela faz uma relação como causa do sofrimento as emoções desequilibradas, que tem nascente no egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica. Mas percebam, como já afirmei, que, com certeza, no espaços entre essas duas encarnações, Dona Maria Augusta foi preparada, porque ela reencarna 100 anos depois, aplicando o exercício da aprendizagem do verbo amar, né? Da coragem, da resignação e da abnegação. Bom, eu aqui também, mais uma vez, lembro Lacordaire, lá no item 18 do capítulo 5, onde ele afirma que poucos sofrem bem, poucos compreendem que as provas bem suportadas são importantes para conquistar o reino de Deus. As provas bem suportadas são importantes, são instrumentos para o nosso caminhar evolutivo. Realmente entender o sofrimento como uma ferramenta abençoada para evoluir é muito complicado. Quando não se conhece os princípios da doutrina espírita. Quando eu falo conhecer, eu lembro que é importante meditar sobre estes princípios e vivenciar os postulados da doutrina espírita no dia a dia, a todo momento. Até mesmo para os espíritas, muitas vezes é muito complicado entender de fato o sofrimento como uma ferramenta para se evoluir. Eu gostaria aqui de lembrar Allan Kardec, em uma nota na questão 933, onde o codificador afirma que a infelicidade é proporcional à importância que se dá às coisas deste mundo. As causas
para o codificador, estariam na vaidade, na ambição, na cobiça, na satisfação do orgulho, na satisfação dos apetites grosseiros. Mas, por outro lado, afirma o codificador que quando o ser se afasta do ciclo da matéria, aí ele abraça a consolação. Daí a importância, a grande importância da prece, da meditação, de assistir a momentos como este de reflexão. Daí a importância do exercício da doação de si mesmo através da caridade. Mas, por outro lado, Lacordaire, lá no item 18 do capítulo 5, afirma que a prece é um apoio para a alma, mas ela não basta. É importante ter fé na vontade de Deus. Para Allan Kardec, a consolação está no sentimento cristão. O que seria o sentimento cristão? Eu relaciono lembrando que somos discípulos do Cristo. É importante conhecer a Boa Nova, é importante conhecer o Evangelho de Jesus, como diz Emmanuel, meditar sobre o Evangelho, e é claro que é importante viver como Jesus vivia. Este seria o sentimento cristão. Por outro lado, Allan Kardec também afirma que a consolação está na esperança no futuro. Que, sem dúvida alguma, quem vai nos emprestar esta esperança é o Espiritismo. É importante perceber que somos seres espirituais. Ainda temos dúvidas. Grande prova disso são as nossas ações, são as nossas escolhas. Devemos ter em mente que somos seres espirituais e que vamos voltar ao plano espiritual. É a única fatalidade que admite a doutrina espírita. E vamos evoluir, claro, vamos ir e voltar ao plano espiritual quantas vezes sejam necessárias para o nosso aprimoramento. Nós iniciamos as nossas reflexões com este conto de Irmão X, onde o autor ele expressa muito bem dois conceitos, o conceito do bem e o conceito do mal. Que, aliás, estes conceitos, eles estão muito bem expressos nas obras espíritas, de uma forma, assim, de uma abrangência universal, de uma abrangência também atemporal. Por outro lado, são claros, é fácil interpretar, independente, claro, da evolução espiritual daqueles que estão ali lendo, estudando determinada obra. Bom, mas a gente poderia se perguntar, para a doutrina espírita, o que é o bem e o que é o mal? Para a doutrina espírita, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E quando nós nos afastamos desta lei, surge, então, o mal. Quem criou o mal fomos nós, não foi Deus. E será
que o bem está relacionado à moral, o que é a moral para a doutrina espírita? Aqui eu posso lembrar a questão 629 do Livro dos Espíritos. A moral é a regra de bem proceder, de distinguir, de saber distinguir o bem e o mal. Mas podemos também nos perguntar: por que o mal existe? Por que o sofrimento é necessário? Voltamos à questão 629, onde os espíritos, eles nos lembram que o espírito, ele é criado por Deus, simples e ignorante, e que ele vai trilhar em busca de seu aperfeiçoamento até atingir a condição de espírito bem-aventurado, como disse lá Pedro, ser santo como Cristo, como Jesus foi santo. Agora, o tempo dessa jornada, dessa peregrinação, se vai ser mais curta ou mais longa, claro que vai depender das escolhas daquele ser, do proceder daquele ser. Nesta questão tem uma coisa muito interessante, né? Uma expressão dos espíritos interessante. Existem montanhas para que o homem aprenda a descer e a subir. E existem rochas para que ele perceba que existem corpos duros. Bom, eu, alguns dias atrás, assisti uma entrevista muito interessante. Era um rapaz que ficou paraplégico em uma cadeira de roda e que ele narra a sua existência, como aquilo aconteceu. Ele, quando jovem, ele se envolvia com companhias que não eram boas, ele fazia assaltava, vendia drogas, e uma determinada noite ele se desentendeu com a namorada, estava armado, com a arma na mão, ele resolveu sair correndo e entrar no carro. Quando ele se desloca, um outro rapaz pensa que ele vai atirar, e então atire desta forma, então ele fica preso a uma cadeira de rodas. Na verdade, durante 2 anos, ele conta que ficou em uma cama deitado, em um estado de depressão muito grande, não se alimentava. Quem ajudou muito foi a sua mãe. A mãe deixou tudo, vendeu o apartamento e foi, então, tomar conta dele. A mãe estava na entrevista e ela disse que precisava de uma força muito grande para levar o rapaz até a banheira, depois para tirar o rapaz da banheira e levar para a cama. Bom, mas o tempo foi passando. 7 anos depois, este homem, esse jovem, era um atleta. E ele fundou uma ONG com o objetivo de ajudar outras pessoas em uma situação semelhante à dele. Mas a entrevista, acho que o momento assim, que mais me tocou, ele morava em Nova York, foi quando o jornalista perguntou se ele aceitaria conversar com o homem que atirou. E ele pensou um pouco, aceita. O homem, então, se apresenta, a princípio, ele justifica o seu ato, e a seguir, então, ele olha para o rapaz e pergunta: você me perdoa? Você, se estivesse no lugar dele, perdoaria? E eu fiquei assim, tocada com a resposta deste homem. Ele disse: eu não só
lhe perdoo, como eu lhe agradeço. Porque eu estava perdido, as palavras dele. Eu estava no caminho do mal. E este sofrimento que eu passei nestes anos me proporcionaram o retorno ao caminho do bem. Eu era infeliz e não sabia. Hoje, eu abracei a felicidade. Olhou para a mãe e disse: minha mãe, eu também lhe agradeço, porque você me deu o amor em um momento que nem eu me amava. Uma entrevista muito bonita, que nos chama a atenção da que realmente o sofrimento em algumas situações é necessário como um freio para nortear o indivíduo a uma nova escolha. Lacordaire, lá no item 18 do capítulo 5, chama a atenção que Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. Somos preparados. O fardo, peso, é proporcional às nossas forças. E mais opulenta será a recompensa de acordo com a aflição que estamos passando. Eu queria, neste momento, finalizar ainda com as palavras de Lacordaire. Neste item, onde ele diz: bem-aventurados os aflitos, por poderem provar, ter a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque o labor virá depois o repouso. Depois do labor virá o repouso. Aí, neste momento, eu posso até idealizar Jesus ali no alto do morro, diante do lago de Genezaré, olhou para o povo, ergueu os olhos para o alto e disse: vocês orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meus queridos amigos, muita paz. Muito obrigado por terem me ouvido. Agora, no lugar da prece, eu vou fazer a leitura de um trecho de Emmanuel que foi psicografado por Chico Xavier e que diz assim: nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal.
Não permitas que venhamos a cair sob os golpes das tentações de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só a ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Suplico neste momento aos Espíritos bondosos a fluidificarem as águas que apresentamos, para que nelas sejam depositados os fluidos necessários ao nosso equilíbrio, nos emprestando neste momento, em um cenário de tanta dor, coragem, resignação e fé. Muita paz para todos, muita luz e muita paz.